talvez seja um dos temas mais difíceis, um dos momentos no desenvolvimento de software onde o projeto está começando, as informações chegam e nem sempre a gente consegue visualizar o que precisa ser feito. Várias perguntas surgem em termos de tecnologia, em termos de necessidades, de contextualização dentro da empresa. Mas por que isso acontece? Então é exatamente esse ponto que eu quero tratar hoje. A granularidade errada. Mas o que eu estou considerando como a granularidade errada? Que eu defino aí como a granularidade te deixando mais lento. Porque quando a granularidade está errada, há um descompasso entre a informação que é analisada e trabalhada pelos times de produtos, gerentes, e que o time de desenvolvimento precisa para efetivamente construir a solução. E esse descompasso ele causa estresse e ele aumenta o volume de reuniões de definição. E é exatamente as reuniões para definição que são a causa, que são, digamos, uma tentativa de compensar essa granularidade. Quanto maior a granularidade, o descompasso entre o requisito, a informação que chega para o time, a etapa que ele está e o que ele precisa produzir, maior vai ser o número de reuniões de definição e maior vai ser o atraso ou a lentidão para o desenvolvimento do software. Claro que ele também vai impactar em outras coisas, como o board. Possivelmente, a lista de atividades que o time vai desenvolver, elas estarão numa granularidade diferente que vai impactar a transparência. Olha a bola de neve que vai gerar. Para facilitar o entendimento do que eu estou querendo mostrar para vocês, então eu peguei 3 fotos aqui, 3 imagens de um F-16. O F-16 é um caça, é um avião de combate, e aqui tem a primeira imagem, onde apresenta só a silhueta dele. Se você vai descrever com base na silhueta dele, o que pode ser falado? A gente tem uma ideia do corpo, a gente sabe que ele tem uma cauda, que ele tem possivelmente um motor ali atrás para ele se deslocar, tem a entrada de ar abaixo do bico, tem uma antena no bico, tal, ele é monoposto, mas é isso. Do ponto de vista estratégico de um caça, de um avião de combate, é possível falar que, bom, ele parece ter um único motor, é um único piloto, então assim, ele não vai trabalhar com redundância em termos de motor, as características em termos de velocidade dele, essas não vai ser um avião grande, né? Então tem várias possibilidades aí. Vocês estão vendo como está sendo difícil eu definir direitinho as características desse avião para ele ser construído? Ou seja, com base nessa silhueta, eu posso especular, eu posso pensar numa estratégia de negócio e, eventualmente, definir uma linha de trabalho. Mas eu não consigo entrar em detalhes de construção. Então, vamos na segunda. Aqui a gente já vê o avião de frente. Opa! Então, eu vejo as asas, eu vejo a cauda longa dele, e aí eu vejo que tem 2 asas ali, ó, as asas traseiras eu não conseguia ver na foto da silhueta, né? Do mesmo jeito, eu vejo que agora ele pode carregar mísseis nas asas, 2 tanques, ou seja, a informação já fica um pouco melhor assim. Então, eu já consigo pensar, poxa, a asa precisa ter engate para os mísseis, eu preciso ter 3 cabides nas asas, tem míssil na extremidade das asas também, das 2, coisa que eu não via na silhueta. A gente já tem uma ideia de várias conexões ali que a asa precisa ter, né, que os cabides precisam ter tipos de míssil. Poxa, eu tenho um míssil de um tipo, ou seja, eu tenho vários tipos de mísseis em cada cabide da asa. Então eu tenho conectores diferentes, né? Eu vou ter sistemas ou integrações diferentes, né? Então vocês estão vendo que conforme o nível de abstração vai ficando mais detalhado, a minha granularidade vai diminuindo, eu vou conseguindo ver mais longe, ver mais detalhes. E no terceiro,
Aí eu já vejo, poxa, características, eu já consigo especular aqui do motor, né, do rotor ali, de coleta de ar, eu já vejo a asa, poxa, a asa tem diversas especificações ali para direcionamento do ar na frente da asa, eu já vejo, eu já posso pensar em materiais específicos no bico, na cauda, eu já vejo os freios ao lado das asas traseiras. Então, assim, eu já vejo a coisa em muito mais detalhes, detalhes técnicos, porque eu vou ver detalhes, eu vou discutir detalhe técnico do motor. Vou até aumentar aqui um pouco para facilitar. Aí vocês vejam a diferença dos requisitos. Eu tenho uma silhueta onde eu posso definir estratégia, tamanho do avião, né, algumas características gerais, número de pilotos, enfim. Já conforme a coisa evolui, eu já vejo integrações, formato da asa, carga bélica, tanques de combustível, ele vai suportar mais tanques, menos tanques. Então, assim, eu consigo visualizar melhor. E quando eu entro na parte técnica, eu já vou explorar cada parte, como vai ser integrado, o motor vai ser integrado, como o avião vai frear, como a asa vai ser construída, a estrutura da asa, o detalhe, como as coisas vão ser encaixadas, ou seja, a granularidade mínima. Mas o que significam essas três imagens? Como é que eu trago isso para o desenvolvimento de software? Então, bora lá. No desenvolvimento de software, em linhas gerais, o seu processo pode ser diferente, pode ter mais etapas ou menos etapas, mas, em linhas gerais, a gente vai ter três marcos, três momentos, principalmente se você utiliza um método ágil, onde os requisitos serão diferentes e se você não estiver produzindo esses elementos que eu vou elencar aqui, fatalmente você vai continuar desenvolvendo o início do projeto mais lentamente, né? E isso vai ser desgastante por diversos fatores, né? E o meu objetivo aqui é te mostrar os elementos dessa técnica de modelagem que vão te ajudar a acelerar exatamente essa fase, beleza? E com isso ganha tempo para outras coisas que podem ser feitas durante o desenvolvimento. Então tá, primeira fase é uma etapa mais divisão de processo de negócio. Vocês já viram em outros vídeos que eu falei sobre a visualização da solução. Então é exatamente isso. Quem é que se envolve mais nessa fase? Gestores, o time de produto, os responsáveis pelo produto, time de negócio que vai operar, quem vai mexer, quem vai, enfim, quem vai usar o que você vai produzir. E aí, se vocês observarem, eu já incluo o time técnico. Isso é uma coisa, aí deixe-me ficar full time aqui, ou seja, full screen aqui na tela. Em todos os projetos que eu entro, eu tento me envolver em todas as etapas, mas não quer dizer que eu terei atividade em todas as etapas. Mas eu gosto de captar as conversas e entender a real necessidade, entender o que está sendo discutido, qual é a necessidade na origem. Porque quando a gente deixa se desenvolver muito, às vezes o negócio vai mudando, às vezes a necessidade vai mudando com o desenvolvimento. É muito comum um projeto nascer com determinadas necessidades no início, aí o orçamento muda, o time de negócio muda, e a estratégia da empresa muda, e o projeto ele vira outro. E quando chega para o time de desenvolvimento e você olha as primeiras documentações estão diferentes, e aí a coisa fica um pouco desconexa. Então, é importante você acompanhar desde o início, se possível, e se não for possível, você já entrar na primeira etapa que conseguir se envolver, mas não necessariamente para opinar. A participação técnica nesse momento ela é muito pequena, praticamente nula, eventualmente como um consultor para tirar uma dúvida ou outra. Mas o real interesse nessa etapa é você conseguir visualizar, pegando as percepções direto do pessoal de negócio e principalmente tentar captar a oportunidade corporativa, ou seja, a oportunidade de negócio que os gestores estão trazendo para aquela solução que vai ser desenvolvida. Beleza?
Ficou claro essa etapa? Entender do ponto de vista estratégico o posicionamento da solução que vai ser desenvolvida.